No coração da Europa Oriental, onde os ecos da história ressoam através das paisagens áridas, desenrola-se uma luta silenciosa, amplamente despercebida pelo mundo, mas profundamente sentida por aqueles que a habitam. Esta é a história do conflito em curso na Ucrânia, um conto de ambições territoriais, resiliência tenaz e o implacável jogo de empurra entre as forças em guerra. Ao navegarmos por essa narrativa intrincada, somos atraídos para uma paisagem marcada por manobras estratégicas e o espírito indomável das pessoas presas no fogo cruzado. No sul da Ucrânia, a região de Zaporozhye se ergue como um testemunho do fluxo constante das linhas de batalha. Aqui, o exército russo, em sua busca por domínio, fez avanços significativos. Rabotini, uma vila outrora contestada, agora está sob controle russo, um testemunho do vai e vem do conflito. Esta área, um mero ponto no mapa, possui importância estratégica, servindo como um portal para as ambições maiores das forças russas. A linha Surovikini, uma estrutura defensiva formidável, se impõe sobre esta paisagem, marcando a fronteira entre os avanços russos e a resistência ucraniana. À medida que os russos consolidam seu controle sobre Rabotini, seus olhos se voltam para novos alvos, desencadeando uma série de enfrentamentos que reverberam pela região. Surgem relatos de forças russas avançando a partir de Nilpokrovka, aproximando-se de Bad Tomchatka, um movimento que poderia potencialmente abrir novas frentes e aumentar a pressão sobre as defesas ucranianas. A névoa da guerra envolve esses desenvolvimentos, com relatos conflitantes sobre o controle territorial e a veracidade de tais alegações pairando no ar. No entanto, em meio ao caos, o espírito de desafio brilha intensamente. O exército ucraniano, embora sitiado, continua a lançar contra-ataques, recuperando o terreno perdido em escaramuças localizadas. Em Dniproenergila, as forças ucranianas supostamente reentram, desafiando as narrativas russas e demonstrando sua resiliência. Enquanto isso, em Uspenivka, um balé de avanços e recuos acontece. Um microcosmo do conflito mais amplo, onde o território é tanto ganho quanto perdido em questão de horas. Ao mudarmos nosso foco para o norte, a paisagem de Donetsk se desdobra, uma tapeçaria tecida com os fios do conflito e da esperança. Aqui, a localidade de Staromykolaivka se ergue como um ponto focal, um local onde as forças russas avançam, capturando posições críticas e se esforçando para inclinar o equilíbrio de poder a seu favor. A captura de Kalinov e o subsequente avanço em direção a Staromykolaivka ressaltam o cálculo estratégico dos avanços russos, enquanto buscam cercar e isolar as posições ucranianas. Contudo, a resiliência da Ucrânia não deve ser subestimada. As forças ucranianas, embora aflitas, continuam a travar uma defesa determinada, aproveitando o terreno e seu conhecimento íntimo da terra para montar contra-ofensivas eficazes. Ao mergulharmos mais fundo nesta narrativa complexa, o entrelaçamento de estratégia e sobrevivência torna-se claramente evidente. Os russos, com seus avanços metódicos, procuram redesenhar as linhas de frente, abrindo caminho através dos territórios contestados. No entanto, as forças ucranianas, alimentadas por uma determinação feroz de defender sua pátria, continuam a montar uma defesa vigorosa, recusando-se a ceder diante de probabilidades esmagadoras. Neste teatro de conflito, as apostas são altas e o desfecho permanece incerto. Enquanto o mundo observa, o povo da Ucrânia permanece firme, extraindo força de sua história compartilhada e da crença inabalável em um futuro livre de agressão. Ao concluirmos este segmento de nossa jornada, somos deixados com uma pergunta que paira no ar, um desafio às nossas percepções e um chamado à ação. Como este conflito moldará o futuro da Ucrânia e da região mais ampla? O espírito de resiliência prevalecerá contra a maré de agressão? Estas perguntas nos convidam a olhar além das manchetes, a mergulhar mais fundo nas histórias daqueles que vivem esta realidade todos os dias. Ao ponderarmos essas questões, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada, a se inscrever, a explorar e a se envolver com a narrativa em desenvolvimento da Ucrânia. À medida que continuamos nossa exploração do drama em desenvolvimento na Ucrânia, a narrativa nos leva para o Nordeste, onde as sombras do conflito se estendem longas e profundas. Esta região, um mosaico de territórios contestados
e locais estratégicos, define o cenário para uma complexa dança de avanços e recuos que caracterizam o estado atual das coisas. Nos arredores de Donetsk, onde a terra conta histórias de confrontos passados, a cidade de Dnipro-Energyla se ergue como um símbolo da luta contínua. Aqui, as forças ucranianas supostamente avançaram, desafiando as narrativas de controle e ilustrando o espírito resiliente que permeia suas fileiras. No entanto, a névoa da guerra é espessa, com relatos conflitantes, lançando dúvidas sobre o verdadeiro estado das coisas. Neste teatro, ambos os lados disputam a dominância. Cada avanço é enfrentado com uma contraofensiva. Cada conquista é contestada no implacável jogo de empurra da guerra. Mais a leste, a paisagem de Aranielsk e Alexandropel surge como um ponto focal, onde as forças russas avançaram, buscando assegurar um ponto de apoio nesta área estratégica. A captura de Kalinov e os subsequentes avanços em direção a Staromykolaiivka marcam marcos significativos em sua campanha, enquanto buscam exercer pressão sobre as defesas ucranianas. No entanto, apesar desses ganhos, as forças ucranianas permanecem imperturbáveis, montando uma defesa determinada e aproveitando seu conhecimento íntimo do terreno para conter os avanços russos. À medida que nos aprofundamos nesta narrativa, o cálculo estratégico do conflito torna-se aparente. Os russos, com sua abordagem metódica, continuam a avançar, capturando posições críticas e buscando redesenhar as linhas de frente a seu favor. No entanto, as forças ucranianas, alimentadas por uma determinação feroz de defender sua pátria, permanecem resolutas, recusando-se a ceder diante de probabilidades esmagadoras. Este jogo dinâmico de estratégia e sobrevivência destaca a complexidade do conflito, onde cada movimento é cuidadosamente calculado e cada avanço é enfrentado com uma resposta determinada. Ao mudarmos nosso foco para o noroeste, a área ao redor de Opolubivka emerge como um campo de batalha crítico. Aqui, o exército russo fez avanços significativos, capturando posições vitais e pressionando sua vantagem. A captura de Katarinivka e o subsequente avanço em direção a New Mikhailivka ressaltam a importância estratégica desta região, enquanto os russos buscam cercar e isolar as posições ucranianas. No entanto, apesar desses ganhos, as forças ucranianas continuam a montar uma defesa vigorosa, aproveitando o terreno e seu conhecimento íntimo da terra para montar contraofensivas eficazes. Ao mergulharmos mais fundo nesta narrativa complexa, a resiliência do povo ucraniano brilha intensamente, um testemunho de sua crença inabalável em um futuro livre de agressão. Neste teatro de conflito, as apostas são altas e o desfecho permanece incerto. Enquanto o mundo observa, o povo da Ucrânia permanece firme, extraindo força de sua história compartilhada e de sua crença inabalável em um futuro livre de agressão. Ao concluirmos este segmento de nossa jornada, somos deixados com uma pergunta que paira no ar, um desafio às nossas percepções e um chamado à ação. Como este conflito moldará o futuro da Ucrânia e da região mais ampla? O espírito de resiliência prevalecerá contra a maré de agressão? Estas perguntas nos convidam a olhar além das manchetes, a mergulhar mais fundo nas histórias daqueles que vivem esta realidade todos os dias. Ao ponderarmos essas questões, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada, a se inscrever, a explorar e a se envolver com a narrativa em desenvolvimento da Ucrânia. Enquanto avançamos para o norte, entramos na região de Kursk, onde a paisagem é marcada pelas cicatrizes do conflito e pela determinação inabalável daqueles que a chamam de lar. Aqui, o exército russo fez avanços notáveis, buscando consolidar seu domínio e avançar em áreas estrategicamente significativas. O conflito em Kursk é caracterizado por dois eixos principais de engajamento: Alioshna e Gornal, onde as linhas de batalha estão traçadas e as apostas são altas. Em Alioshna, a situação permanece tensa, com as forças russas supostamente nos arredores, mas incapazes de romper as defesas que permanecem resolutas contra seus avanços. Os defensores ucranianos, embora flanqueados, continuam a manter suas posições, aproveitando as defesas naturais do terreno para montar uma resistência determinada. Em Gornal,
a narrativa toma um rumo diferente. Relatos recentes sugerem que as forças russas conseguiram uma nova conquista significativa, capturando um mosteiro a nordeste da cidade. Este desenvolvimento abre um caminho potencial para avanços adicionais em Gornal, representando uma ameaça direta às posições ucranianas na área. No entanto, o desfecho permanece incerto, com as forças ucranianas preparadas para defender suas posições, baseando-se em sua resiliência profundamente enraizada e em sua acuidade estratégica. O panorama mais amplo em Kursk é de uma invasão gradual, onde as forças russas, embora avançando, enfrentam resistência feroz de uma defesa ucraniana determinada. As linhas de batalha nesta região são fluidas, com o território mudando de mãos e o equilíbrio de poder oscilando a cada engajamento. Apesar dos desafios, as forças ucranianas permanecem resolutas, determinadas a manter a linha e proteger sua pátria de incursões adicionais. Ao encerrar esta narrativa, somos lembrados do elemento humano que fundamenta este conflito. Por trás de cada avanço e recuo, cada manobra estratégica e decisão tática, estão as vidas daqueles pegos no fogo cruzado. O povo da Ucrânia, com seu espírito indomável e determinação inabalável, é um testemunho da força duradoura do espírito humano diante da adversidade. Ao refletirmos sobre os eventos que se desenrolam, somos deixados com uma pergunta que ressoa profundamente. Como os sacrifícios de hoje moldarão o futuro da região? A resiliência e a determinação do povo ucraniano forjarão um caminho para a paz e a estabilidade? Essas perguntas nos convidam a nos envolver com a narrativa, a olhar além das manchetes e para o coração de um conflito que continua a moldar as vidas de milhões. Ao ponderarmos essas questões, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada, a se inscrever, a explorar e a se tornar parte da história em desenvolvimento da Ucrânia. Juntos, testemunhemos a coragem e a resiliência de uma nação determinada a moldar seu destino e forjar um futuro de paz e esperança.